Olá pessoal, aqui estamos em primeiro lugar para agradecer a vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado os meus vídeos, que têm ajudado outras pessoas a conhecerem a palavra de Deus. Deus, ele recompensa a cada um que faz por amor. Porque às vezes a gente faz apenas porque alguém pede, mas quando a gente faz por amor, porque a gente sabe que tem alguém precisando da palavra de Deus, alguém que não tem a palavra de Deus, ou que tem, mas não consegue parar para ler. Então eu peço, desde já eu peço para vocês, compartilhem, dá um like, faça que essa palavra vá para o mais longe possível, para as pessoas que mais necessitam, tá bom? Eu vou falar hoje sobre os mandamentos de Jesus, ok? Só que antes disso, eu vou fazer uma pergunta, né? Como sempre eu faço aqui para vocês, tá bom? Mas não é para responder agora não, vocês vão responder depois de terminar de ver o vídeo, aí vocês vão responder. Se vocês sabem a resposta, dá um like, né? E lá no final, quando terminarmos, você comenta. Tá? E se vocês não souberem a resposta, dá um like do mesmo jeito. E aí lá no final eu vou contar para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Na pergunta vai ser: quem eram os saduceus na Bíblia? No tempo de Jesus, a gente vê na Bíblia que tinha fariseus e saduceus. Quem eram os saduceus? Tá? Então, dá um like aí, compartilhe, tá bom? E vamos ao vídeo. Nós vamos ver agora, hoje, Mateus 22, 34 a 40. Então, ali está o maior mandamento, ou seja, os dois principais mandamentos que Deus, que Jesus, ele respondendo, né, a uma pergunta, né, que foi lhe feita, qual é o maior mandamento? E quem fez essa pergunta para Jesus foi um saduceu. Esse saduceu chegou a ele e perguntou: Senhor, qual é o maior mandamento? Aí o Senhor respondeu a ele, em Mateus 22, 34 a 40, está escrito toda a história. Aí o Senhor respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, quer dizer, com sentimento, de toda a sua alma, com fervor, e de todo o seu entendimento, com o seu cérebro, com aquilo que você consegue aprender dele. O ame de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Estou repetindo isso, gente, porque isso é muito importante. E depois vem o segundo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Primeiro mandamento, a gente repetiu 3 vezes, vamos repetir o segundo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o quê? É não ter nada mesmo, além de Deus. Nada acima de Deus e nada no lugar de Deus. Nada mesmo, gente. Então, a gente já falou em outro vídeo. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus com todo o coração, com a alma, com o entendimento. Amar a Deus. Depois de amar a Deus, amar ao próximo como você ama a si mesmo. Então, vamos meditar. Para eu amar o próximo, como eu amo a mim mesma, então eu tenho que me amar primeiro, para depois eu amar ao próximo como eu me amo. Porque se eu não me amar, então eu não vou conseguir amar o próximo. E o que significa me amar? Eu tenho que amar o meu corpo,
a minha alma e o meu espírito. O meu corpo, eu preciso cuidar dele, porque ele é templo do Espírito Santo. Então eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar da minha saúde física, emocional. Eu tenho que cuidar de mim para que eu tenha força, graça para servir o Senhor com alegria. Então amar ao próximo, só vou ter condições de fazer isso se eu me amar. E se eu estou me amando, é porque eu já amei a Deus acima de todas as coisas. Eu não posso amar mais a mim do que a Deus, né? Porque o primeiro mandamento é para amá-lo. E o segundo é para amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente vê que esses 2 mandamentos que Jesus falou, está inserido nos 10 mandamentos de Moisés, né? Não adianta a gente achar que é só esses 2 mandamentos que não vai estar também incluído os 10, nesses 2, né? Então vamos ver aqui os 10, rapidão. Então vamos lá. Os 10 mandamentos da lei de Moisés. Êxodo 20, de 3 a 11. Aí Jesus ele falou que ele não veio para abolir os mandamentos de Moisés, ele veio para cumprir. Então, quando a gente começa a ler aqui, a gente percebe. Como que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas? De todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Vamos ver o primeiro mandamento lá de Moisés. Não terás outros deuses diante de ti. Então, se eu amar a Deus acima de todas as coisas, de coração, de alma e de entendimento, eu não vou ter outros deuses diante de Deus. Eu não vou adiante de Deus colocar outros deuses. Que são outros deuses? São todos aqueles que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida. São todos aqueles que a gente acredita, tem fé neles. Porque deuses, nesse sentido aí, é deuses com D minúsculo. Porque só existe um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Não vou ler todo o mandamento inteiro, porque vai tomar muito tempo. Mas vocês podem entrar lá e ler, tá bom? Êxodo 20, de 3 a 11. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. E aqui nem está falando não adorar só. Está falando não farás para ti imagens de escultura. Então, se está falando, esses 2 mandamentos aí já está incluído. Em amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esses 2 aí já está incluído lá naquele primeiro, né? Mais um que está incluído no primeiro. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Nunca deveremos tomar o nome de Deus em vão. Falar o nome de Deus, falar com Deus e falar nele somente com todo respeito e reverência. Então está lá. É o entendimento. Então vamos. Amar a Deus de todo o seu coração, sua alma e o seu entendimento. Então aquele único versículo, aquele único mandamento lá de Jesus já incluiu esses 3 mandamentos do primeiro de Moisés, do primeiro ao terceiro, já está incluído naquele primeiro de Jesus. Compreenderam? Conseguiram fazer essa comparação? Vamos para frente. O 4º mandamento. Lembra-te do sábado para o santificar. Então Jesus disse que Ele era o Senhor do sábado e que nós deveríamos fazer o bem no sábado. Então, guardar o sábado não significa que nós não possamos fazer nenhuma outra coisa no sábado, que nós não devemos também chegar a idolatrar esse sábado, porque sábado é um dia.
e que Deus deixou para que nós sirvamos a Ele e descansemos dos nossos afazeres. Mas, quando questionaram Jesus sobre os discípulos que estavam lá no campo, quebrando espigas e comendo no sábado, porque eles estavam famintos, aí Jesus perguntou para eles: qual de vós que, se tiver uma ovelha lá no campo e ela se machucar e você cair num precipício ou se machucar, você não vai lá e retira ela de lá? Então até chamou de hipócritas em outras passagens, porque você pode fazer o bem, e Jesus fez o bem no sábado. Jesus curou no sábado, e ele também Jesus ainda deu aquela chamada neles, dizendo assim: olha, vocês não viram lá nas escrituras que o rei Davi lá, eles entraram lá no Santo dos Santos, que na época era só o sacerdote, sumo sacerdote podia entrar, e eles comeram dos pães da preposição lá, que ninguém podia comer, né, que era sagrado. Por quê? Porque eles tinham fome. Então, fazer o bem no sábado é a mesma coisa. Nós não podemos entender isso de outra forma. Então também tudo isso aí está incluído no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí nós vamos para o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem sobre a terra e que viva longos dias. Esse honra teu pai e a tua mãe, ele já está no 2º mandamento. Se você ama ao próximo como a si mesmo, você também honra teu pai e a tua mãe mais ainda, que você veio deles, e que é o mandamento de Jesus. Honra teu pai e tua mãe. Aí vem o próximo mandamento: não matarás. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai matar o seu próximo. Você não vai matar aquele que se torna seu inimigo. Você vai orar por ele. Você vai, como diz a Bíblia, amontoar brasas na cabeça dele. Isso significa orar por ele para que ele se arrependa. Então já está incluído também mais um mandamento que está incluído: não furtarás. Então, se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai furtar do seu próximo, porque você não quer que ninguém furta você. Entendeu? E furtar aqui, não estou dizendo só de chegar na casa de um, de outro e pegar uma coisa, um dinheiro. Furtar aqui também, você pode subentender, fazer um mau negócio para a pessoa, para o próximo, né? Levando ele à ruína ou levando ele até prejuízo. O que você não quer que seja feito a você, você não deve fazer ao próximo, porque você tem que amá-lo como você ama a si mesmo. Nem que o próximo se torne seu inimigo, porque você não pode ser inimigo de ninguém, mas se o próximo tentar ser seu inimigo, mesmo assim, você não pode odiar, e você tem que amá-lo e desejar o bem para aquela pessoa como você deseja para si mesmo. E a Bíblia diz também: não adulterarás. Então, todo tipo de intimidades fora do casamento que é abençoado por Deus, aquele casamento que Deus deixou, né, para o homem sairá da sua casa, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Aí sim, podem ter aquela intimidade que vocês entendem. Então, se você não tiver ainda chegado nesse ponto de ter uma esposa, um esposo, você tem que se purificar desse pecado. E isso também está escrito aqui, mas isso também diz, porque se você
fizer isso com alguém, você está magoando alguém mais tarde, ou você está magoando a família daquele alguém, ou você está fazendo de alguma forma alguém sofrer, porque está fazendo errado, está fazendo tudo errado aquilo que Deus deixou pra gente. Então, se você está fazendo isso, alguém está sofrendo por causa do que você está fazendo, então significa que você não gostaria que ninguém fizesse isso com você ou com sua família. Então você também não pode fazer isso. Inclui também naquele segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Não dirás falso testemunho. Falar mal dos outros, gente. Tá aqui, ó. Não dirás falso testemunho, tá incluído lá no segundo mandamento de Jesus. Se você ama o próximo, você não vai falar mal desse próximo. Se você ama o próximo, você não vai mentir sobre ele. Você não vai dar falso testemunho dele. Muitas vezes você vê uma coisa, você pensa que é uma coisa ruim que aquela pessoa está fazendo. Pensa que aquela pessoa está pecando. E na verdade você não sabe realmente se isso é verdade. Mas você vai lá e dá um falso testemunho e fala para outra pessoa, comprovadamente, eu sei que isso é verdade. Então, quem de nós nunca passou por esse momento de ter um falso testemunho contra nós, de alguém testemunhar falsamente sobre a nossa vida? Eu creio que todo mundo já passou por isso. Isso dói muito. Dói muito porque quando você e Deus sabe que você não merece, que você não fez aquilo, você fica profundamente triste, porque muitas vezes pode sair dos próprios amigos, né, entre aspas. E isso está incluído no mandamento de Jesus, porque quando você não quer que as pessoas façam isso com você, que as pessoas te julguem mal, que as pessoas dão mau testemunho de você sem você merecer, falso testemunho, né? Mentem contra você. Então, você também não deseja que ninguém faça isso com você e você não pode fazer com outra pessoa. Então, tá lá incluso no segundo mandamento. Aí, o último mandamento, não cobiçarás. E ele é grande, esse mandamento. Esses mandamentos são enormes, precisam ler lá para ver realmente. Mas só de dizer não cobiçarás, se você vai cobiçar algo de alguém. Você não pode cobiçar a mulher do próximo, o marido da sua amiga, você não pode cobiçar o seu carro, a sua casa, você não pode cobiçar nada que ele tem ou nada que ele é. Você não pode cobiçar, querer ser igual à pessoa, porque cada um tem a sua peculiaridade. Desculpa. Cada um tem a sua peculiaridade. Eu não consigo falar essa palavra, mas aquilo que lhe é peculiar, né? Cada um tem aquilo que lhe é inerente. Vamos falar melhor assim, né? Aquilo que lhe é inerente na sua vida. Então, ninguém vai conseguir ser igual ao outro. Então, nós não podemos cobiçar ser igual ao outro. Cobiçar falar igual ao outro. Cobiçar cantar igual ao outro. Imagina eu cobiçando alguém que canta muito bem. Que eu sou uma negação em música. Então, não. Cada um tem os seus princípios, tem os seus valores e também tem suas virtudes e tem os seus erros. Então, o que nós não podemos é cobiçar nada e ninguém, de ninguém, ok? E isso também está incluído lá no segundo mandamento que Jesus disse. Então, os dois mandamentos que ele falou lá, Jesus é tremendo. Ele falou 2 mandamentos, que se você pegar os 10 lá de Moisés, você vai ver que está incluído, está tudo incluído ali naqueles 2. Então, Jesus ele veio para cumprir, ele não veio para abolir, tá? Então, o que era pecado desde o início do mundo continua sendo pecado, tá? Então, vamos vigiar.
E agora eu vou dizer quem eram os saduceus, tá? Os saduceus, ó, em Mateus 12, de 1 a 14, os fariseus, eles eram contra Jesus, porque eu já até disse mais para frente, deixou que ele escolhesse espigas para matar a fome e tal. Então, Jesus chamou eles de hipócritas, quando eles o acusam de curar no sábado também. Então, esses aí eram os fariseus. Agora nós vamos ver quem eram os saduceus, tá? Os saduceus eram judeus, religiosos e ao mesmo tempo políticos, muito ricos e poderosos, entre aspas, que confiavam em suas riquezas e as coisas da terra, e não em vida eterna. Eles não acreditavam em vida eterna, eles não acreditavam em vida eterna após a morte, né? E eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, era uma seita. Os saduceus eram um grupo que era como uma seita, porque eles não acreditavam naquilo que era real, naquilo que era verdadeiro. E eles se firmavam nas suas riquezas, no seu poder político. Então, eles não queriam aceitar os mandamentos de Jesus, aceitar a vinda de Jesus. Ao mesmo tempo que os fariseus, eles queriam que cumprisse a lei ao pé da letra e que Jesus não deixasse que os discípulos fizessem nada. Lembra daquela vez que os seus discípulos não lavam as mãos para se alimentar e tal. Esses eram os fariseus hipócritas. E aí Jesus disse, não, o que contamina o homem não é o que entra para o ventre, o que contamina o homem é que sai da boca do homem, que vem do coração. Então, gente, tá aí a resposta. Vai lá, dá um like, compartilhe, comente, ajuda a gente a levar esse evangelho mais para frente, ok? Eu agradeço a todos, vou continuar orando por vocês estar ajudando o reino de Deus a se expandir. Até o próximo vídeo.